Olá, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Volto a falar para vocês neste vídeo de hoje sobre um assunto ligado às eleições municipais que serão realizadas no ano de 2024. Alguns assuntos que são interessantes, que servem de pontos de reflexão para você que pretende ser candidato às próximas eleições. Estou me referindo às eleições que serão realizadas para prefeito, vice-prefeito e vereadores, que será feita no dia 6 de outubro de 2023, que é exatamente o primeiro domingo de outubro, de acordo com a nossa Carta Constitucional. Esse assunto de hoje é sobre uma proibição, como eu coloquei no próprio vídeo, ou uma vedação eleitoral para os candidatos no pleito eleitoral, que não podem fazer inauguração de obras públicas em ano eleitoral nos períodos que nós vamos ver agora. Para tratar desse assunto, eu preciso consultar ou verificar o que prevê a Lei 9.504, do dia 30 de setembro de 1997, que é a lei que estabelece normas para as eleições, também conhecida como Lei das Eleições. Existe um capítulo nesta lei que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. E nós vamos ver que no artigo 77 desta lei, trata exatamente desta proibição, em determinada época do período eleitoral, de inauguração de obras públicas pelo candidato, ou com a participação do candidato. O que diz o caput do artigo 77 desta Lei Federal 9.504 de 97? Diz o seguinte: é proibido a qualquer candidato. Aqui nós temos que ver o seguinte: quando a lei fala proibida a qualquer candidato, ela está se referindo àquele realmente candidato já, aquele que já está com seu pedido de registro deferido pela Justiça Eleitoral. Então, quando eu digo é proibido a qualquer candidato, eu estou me referindo àquele candidato que já está apto a disputar a eleição com seu registro de pedido para candidatura deferido pela Justiça Eleitoral. Então, o caput diz isso: é proibido a qualquer candidato, nos 3 meses que precedem o pleito, ou seja, nos 3 meses antes das eleições, é proibida a inauguração por candidatos de obras públicas. Não estamos falando em obras particulares, obras públicas, obras custeadas com dinheiro público. Repetindo, então, o que diz o artigo: é proibido a qualquer candidato, nos 3 meses que precedem o pleito, a inauguração de obras públicas. O parágrafo único desse artigo diz assim: olha, a inobservância do disposto nesse artigo sujeita o infrator à cassação do seu registro ou do seu diploma, se já estiver diplomado. Então veja que a penalidade é muito grave para quem infringir esse dispositivo, porque pode ter o seu diploma cassado ou o registro e perde aí, se ele estiver já eleito, até a sua eleição, com diploma. Né? E caça no registro, ele não pode nem disputar a eleição, vai depender do momento em que, porventura, ocorrer uma infração tão grave dessa natureza, que é o candidato fazer a inauguração de obras públicas. A gente vê no dia a dia que a maioria dos candidatos, principalmente os candidatos a prefeito, a reeleição, deixa para fazer a inauguração de suas obras no último ano do mandato. Por quê? Porque é um ano eleitoral, é um ano para chamar a atenção do eleitor para aquilo que o gestor está realizando, dizer, não, esse cara é bom, olha a quantidade de obra que ele está fazendo. Então, a legislação eleitoral, para colocar uma condição de disputa de igualdade entre o candidato que está frente à máquina pública, à reeleição, para que ele possa dar condição para aquele que está vindo de fora disputar com ele esse cargo, não fique em desvantagem.
Porque se você está à frente, você está inaugurando obra em período proibido, você está descontrolando a condição de disputa que deveria ser igual entre todos os candidatos. Esta é a finalidade desta norma, desta proibição. Tá? Tem como objetivo, então, evitar que obras públicas governamentais sejam utilizadas para fins eleitorais. Buscando o quê? Buscando assegurar a igualdade de condições e de oportunidades entre os candidatos durante um pleito eleitoral. Esta é a vantagem desta legislação. Então, o legislador proibiu que esse candidato, nos 3 meses antes do pleito, de 3 de julho até de 6 de julho a 6 de outubro, inaugure qualquer obra, ou participe dessa inauguração. Tá? Então, veja o seguinte, que até o dia 5 de julho ele pode fazer normalmente, inaugurar suas obras, é o que vai acontecer, é o que se espera que aconteça. Aliás, essa proibição podia ser até anterior, fica muito próxima, né? Mas a legislação prevê dessa forma e assim tem que ser. Antes de 6 de julho eu posso fazer a inauguração de minhas obras, participar como candidato, tudo bem, não tem problema nenhum. A partir daí existe, então, estas proibições. Quais são esses tipos de obras que normalmente são inauguradas nessas vésperas? Qualquer obra pública. Nós podemos, por exemplo, no caso de construção de escolas, né? Vou inaugurar a escola que eu fiz. Posso inaugurar até o dia 5 de julho do ano que vem. Aí nas escolas, quando fala em construção de escola, aí vem reforma, ampliação, melhoria, inauguração de quadra esportiva, tudo isso aí faz parte desse contexto. Ampliação de salas de aula, melhoramento de refeitório, inauguração e ampliação de bibliotecas, dentre outros tipos de obras que podem ser feitas na área escolar, por exemplo, nos hospitais públicos, né? Construção de hospitais, reforma, ampliação de laboratórios, criação, instituição ou ampliação de unidade de saúde, tudo isso aí pode ocorrer como tipo de obra pública que não pode ser inaugurada nesse período proibido. Por exemplo, as estradas, né? Melhoramento de estradas, de ruas, abertura e melhoramento, asfaltamento, recapeamento. Eu posso fazer, eu não posso inaugurar, fazer a inauguração disso aí, convidar o pessoal da rua, o povo a participar, chegar lá e mostrar, né? Eu fazendo, porque eu sou candidato, estou mostrando, estou tentando conquistar o voto do eleitor através disso, e em detrimento, em prejuízo daquele outro que vai disputar comigo, que não tem cargo nenhum. Esta é a condição da lei. Isso serve para a inauguração de pontes, de viadutos, praças, jardins, construção de casas populares. E também, além desses tipos de obras, dentre outras, muitas que existem, existe também, aplica-se essa regra no caso de prestação de serviço à população, tá certo? Inauguração de algum outro serviço num determinado posto de saúde, enfim, coisas dessa natureza. Então, é terminantemente proibido. E o candidato tem que prestar muita atenção nesse sentido. E aqui fala candidato, qualquer candidato. Então, o vereador não pode participar, não é só o prefeito que está ali, que vai disputar uma reeleição, não. Principalmente o prefeito que vai participar da reeleição. Ele é que tem que tomar o maior cuidado, ele está à frente da máquina pública. Às vezes ele está como prefeito, mas não é candidato, ele pode inaugurar. Ele está apoiando um outro candidato, e esse não pode chegar e participar deste evento de inauguração. É esta proibição que tem na lei. E vocês vejam que o parágrafo único do artigo 77 é bastante taxativo e pesado na sanção. Cassação do registro ou do diploma do candidato. É bem verdade que cada caso é analisado de forma um pouco diferente. Esta é a regra geral, não pode participar. Agora, o TSE já analisou alguns cargos, dando um enfoque um pouco diferente, dando uma maneirada nessa situação. Entendendo o seguinte, às vezes que o candidato pode até comparecer numa inauguração, ele não pode participar daquela inauguração, fazendo pronunciamento, coisa assim, participar como cidadão, ficar no meio lá do povo, lá para trás, assistindo aquilo, como cidadão comum, mas não como candidato. Eu trouxe aqui umas decisões do TSE,
Uma delas diz o seguinte, ó, vereador, conduta vedada, comparecimento à inauguração de obra, participação sem destaque, quer dizer, ficou lá, não teve participação nenhuma, o tribunal entendeu que isso aí não caracteriza uma disputa que causou uma desigualdade no pleito, na disputa. Então, entendeu que está tudo bem. O vereador compareceu, ficou quietinho no seu canto, não falou nada, não se manifestou como cidadão comum, ele poderia participar, tá certo? Existe também outra decisão aqui no mesmo sentido, a mera presença do candidato na inauguração de obra pública, como qualquer pessoa do povo, é o que eu acabei de dizer, lá no meio da turma, quietinho, sem destaque e sem fazer uso da palavra ou dela ser destinatário, não configura o ilícito previsto no artigo 77 da Lei 9.504. Porque às vezes eu vou lá, eu estou assistindo, não falo nada, mas alguém está falando, fala, o fulano é candidato, ele está aqui. Já comprometeu todo o sistema. Então não é só ele falar, ele também não pode ser destinatário daquelas palavras enaltecendo ele como candidato. Esta é a ideia. Então é perigoso essa situação, é melhor não comparecer. Porque se comparece, fica quieto, tudo bem. Se comparece, fica quieto, alguém fala o seu nome, te fala como candidato, você pode ter problema nisso aí. Tá? Inclusive, com relação ao prefeito, tem mais uma decisão, olha, uma representação, conduta vedada dos agentes públicos em campanha. Comparecimento à inauguração de obra pública, princípio da proporcionalidade. É incontroverso que o candidato compareceu na inauguração de obra pública no município tal, faltando menos de 15 dias para o pleito. Todavia, deve ser aplicado, no caso dos autos, o princípio da proporcionalidade, notadamente diante da ausência de participação ativa do candidato no referido evento, não tendo havido assim quebras de igualdade entre os candidatos. Esse é o entendimento que eu trouxe de 3 casos para vocês do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, onde essas questões morrem. Começa na comarca, na Justiça Eleitoral, vai morrer lá, a decisão final. Existe esse entendimento aqui já maneiraram em determinadas situações. Mas o aconselhável é que você não submeta uma situação dessa, porque você não sabe o que o juiz da comarca vai decidir, o que o Tribunal Regional vai decidir até chegar no TSE, e se o TSE até lá já não mudou esse entendimento, ou se no seu caso não vai entender dessa forma. Então o conselho, principalmente para o prefeito que vai à reeleição, não faça inauguração de obras depois do dia 6 de julho. Se for fazer, que o secretário de obras lá faça, não compareça. Se comparecer, compromete. Se quer fazer, procure fazer até o mês de junho, por exemplo. Tá? Tudo bem, inaugura suas obras, mostra e tal. Já é um período que eu já acho que compromete em relação aos outros que vão disputar. Há um desequilíbrio disso aí, você mostrando isso. Por outro lado, a gente pensa assim, mas eu fui prefeito e tal, e agora eu não posso mostrar? Pode, só que teria que ter mostrado isso antes. De acordo com a legislação, você teve 3 anos, quase 4, para mostrar. Por que não fez essas obras antes? Por que não mostrou antes? Deixou para a última hora. É isso aí que o legislador quer e pretendeu e pretende barrar, para que não haja desigualdade de disputa nas eleições. Volto a repetir, consequências disso, gravíssimas, cassação do registro do candidato ou do diploma. Então, é melhor não correr o risco, tá certo? Pode ter defesa para isso? Pode, dependendo da situação, pode. Mas pode, às vezes, se comprometer e ter aí problema na sua eleição, que às vezes vai tranquila, você tem uma margem grande de ganhar a eleição, por causa do probleminha desse, você fica fora. Ou, se já foi, já ganhou, pode ter o diploma cassado. Então, esse é o tema de hoje que eu trago para vocês, para reflexão, mais um assunto sobre as eleições do ano que vem. Espero que você tenha gostado. Você que está nos acompanhando, eu quero te agradecer por isso. Deixa aí o seu like, o seu joinha, vai aí no sininho, aperte aí na telinha. Isso vai nos ajudar muito para que o nosso canal continue como está crescendo a cada dia. É isso que nós esperamos. Convide um amigo seu para se inscrever no canal. Você que está chegando agora, está nos ouvindo pela primeira vez, inscreva, vai aí, deixe o seu like, para que você possa receber os nossos vídeos com nossos conteúdos todas as terças-feiras. Espero você no meu próximo vídeo, se Deus quiser, e até lá.